E agora, pessoal, a gente começa a entrar na parte mais interessante da nossa aula, que é a parte que eu gosto de chamar de parte real do TCE, ou parte real da sua vida. Afinal, você vai estar usando isso na sua prática clínica, no seu dia a dia, quando o médico for, tá certo? E aí percebam o seguinte, pessoal. O nosso objetivo aqui, como eu vinha puxando do último vídeo, é tentar visualizar quais são os sinais clínicos que esse paciente neurológico ele demonstra para mim, que denotam uma gravidade ou me orientam em relação à conduta que eu vou ter que tomar para aquele paciente. Então percebam, eu vou analisar esse quadro clínico e os parâmetros clínicos que aquele paciente me der, eu vou tentar traçar esse parâmetro clínico através de escalas. Dentre essas escalas, a mais importante, a mais aceita e usada hoje atualmente é a escala chamada de escala de Coma de Glasgow. Glasgow não foi um médico, mas Glasgow foi o local. A Universidade de Glasgow foi o local onde, em 1974, foi criada essa escala por alguns médicos que estudavam por lá. E essa escala ela foi aceita e publicada na Lancet, que é uma revista científica com muito respaldo dentro da comunidade médica. E a partir de 1975, da década de 70, ele passou realmente a ser difundido nas emergências, não só para ser usado no ponto de vista do trauma em si, mas também em outros acometimentos neurológicos, como a sepse, tá certo? E aí percebam o seguinte: toda escala, galera, ela busca pegar parâmetros principais para transformar esses parâmetros em uma generalidade, como se eles fossem os mais cruciais sobre um sistema para representar aquele sistema como um todo. Então a gente vai analisar três funcionalidades, três parâmetros dentro da escala de Coma de Glasgow, para tentar resumir como está o sistema neurológico daquele paciente frente à agressão que foi feita através do TCE. E aí percebam o seguinte, pessoal, esses três parâmetros vão ser, olha aqui, ó, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Jorge, como é que eu aprendo isso facilmente? É como se fosse uma escadinha dentro do seu corpo. Primeiro você vai analisar algo no olho, depois na boca, olha lá para o slide, e depois nos membros, no corpo como um todo. Então eu vou analisar resposta ocular, resposta verbal e resposta motora. Todas essas respostas, elas são graduadas em um score. E esse score, galera, ele vai de uma pontuação tal a uma pontuação tal. Outra forma fácil de você decorar é justamente saber quanto de pontuação foi dedicada para o olho, quanto de pontuação foi dedicada para a boca e quanto de pontuação foi dedicada para os membros. Da mesma forma, é uma forma em escadinha no corpo humano, vai aumentando. Então, para o olho, essa escala, esse score vai até 4, vai aumentar para a boca, não é isso? Então, eu vou ter uma pontuação até de 5 na boca e vai aumentar também para os membros, para o corpo. Eu vou ter uma pontuação aqui, ó, de 6 para os meus membros. 4, 5, 6. Ou seja, um paciente que tem uma resposta ocular ótima, que tem uma resposta verbal ótima e que tem uma resposta motora óptica, ele dá ó, o grau máximo de cada escala. 4, 5 mais 6. Ou seja, um total de 15 pontos. Então, aquele paciente que está perfeitamente bem neurologicamente, ele tem um Glasgow 15. Ou seja, eu estou com Glasgow 15 aqui falando para vocês e vocês estão com Glasgow 15 falando aqui para mim. Não sei se vocês vão estar com Glasgow 15 um dia antes da prova. A gente fica realmente muito doidão. Mas esse curso aqui busca justamente traçar esse caminho, deixar ele mais tranquilo para o Glasgow de vocês ficar realmente totalmente orientado. E o que é que acontece, pessoal? Ah, Jorge, então o máximo da escala é 15, não é isso? E qual vai ser o mínimo de cada escala? Se o paciente está muito bem, ele ganha um máximo em cada escala. Por exemplo, o paciente que tem aqui ó, uma abertura ocular perfeita, ele tem uma abertura ocular espontânea. Enquanto que se ele não tem nenhuma abertura ocular, ele não abre o olho, ele tem o mínimo para aquele parâmetro, que é a abertura ocular. O mínimo ele vai ser 1 para a abertura ocular, o mínimo ele vai ser 1 para a resposta verbal e o mínimo ele vai ser 1 para a resposta motora. Então, um paciente que está completamente ruim, que está em coma, ele ganha 1 para a abertura ocular, que é o pior que tem, 1 para a resposta verbal e 1 para a resposta motora. E aí, olha o meu slide aqui, ó. Ele vai ter que o total mínimo para um paciente dentro da escala de coma de Glasgow vai ser basicamente uma pontuação de 3. Então, ó, primeiro conceito, a escala de coma de Glasgow vai de 3 a 15. E dentro desse caminho, desse traçado de 3 a 15, eu consigo delimitar focos e pontos principais. Um dos principais parâmetros é justamente a pontuação 8, como eu estou mostrando para vocês aqui. Justamente porque a pontuação 8, ela indica a necessidade daquele paciente ser intubado. Então, se o paciente tem 8 para baixo, eu tenho que dar a ele uma via aérea definitiva. Tenho que colocar um tubo dentro da traqueia dele para ofertar 100% de oxigênio para fazer com que esse paciente consiga sobreviver. Porque se ele não tiver ar,
ele não vai conseguir sobreviver. Não adianta nada eu tentar resolver o prejuízo neurológico ou uma hemorragia que ele tenha se eu não resolver primeiro a respiração. Esse é um conceito básico do trauma. O trauma segue o ABCDE. Ar de vias aéreas, elas têm que estar pérvias, eu tenho que ofertar oxigênio para eles. Então é o nosso objetivo principal no início. Então, 8 é uma escala, um ponto que me referencia para eu entubar. Jorge, se eu preciso entubar um paciente, é sinal que esse paciente está grave. Então, preste atenção aqui a essa palavra, grave. Um paciente que tem uma pontuação de Glasgow de 8 para baixo, ou seja, de 8 até o mínimo, que é 3, de 8 a 3, provavelmente ele sofreu um traumatismo crânioencefálico que grave. Enquanto que um paciente que tem um máximo de 15, se ele estiver ali em 15, 14 ou 13, ele vai ter algum comprometimento, mas vai ser um comprometimento que ocorreu em um TCE que a gente chama de leve. Então, abaixo de 8 eu tenho grave, e entre 13, 14 e 15, já próximo ali do máximo, eu tenho um TCE leve. Obviamente, o que tiver entre 8 e 13 é um TCE o quê? Um TCE que eu estou marcando aqui, moderado. Coloquei aqui em amarelo para vocês. Então, de 9, 10, 11 e 12 é um paciente que sofreu um TCE moderado. Enquanto que um paciente que tenha de 13 para cima, 13, 14 e 15, ele vai ter justamente um TCE grave, tá certo? Jorge, entendi muito bem esses pontos de referência. Agora, Jorge, para eu saber essa pontuação e realmente tomar a minha conduta, saber qual a gravidade desse paciente, eu tenho que dominar a escala em específico, não é isso? É isso. Só que antes de entrar na escala em específico, eu não quero tornar vocês fazedores de prova, vocês vão ser médicos. Então, quando você pegar um paciente para você aplicar uma escala de Coma de Glasgow, a primeira coisa de tudo é você fazer o seguinte: eu vou verificar. O primeiro ponto é verificar se aquele paciente está apto a eu fazer a escala de Coma de Glasgow. Porque pensa comigo, como é que eu vou testar a resposta verbal de um paciente que é surdo, por exemplo, ou que não fala, por exemplo? Já fica meio difícil, porque eu não vou ter, digamos que eu não domine Libras e tal, eu não vou ter como dizer, seu João, me fale, me faça alguma coisa, ou se ele não falar, ele não vai ter como falar, eu não vou conseguir testar a resposta verbal dele. Então já começa a complicar. Então a primeira questão é eu verificar se ele está viável. Se o paciente está em coma, está totalmente desacordado, não tem como eu testar uma escala nele se ele não vai me responder com nada, tá entendendo? Não tem como eu conversar com ele. Então eu verifiquei que tá viável aplicar a escala? Tá, agora eu vou observar. Quando eu começo a observar, eu vejo a abertura ocular, observo a resposta verbal, observo a resposta motora. Depois de eu observar, eu vou agora entrar no terceiro ponto, que é pontuar. Então, para a gente dominar a escala por dentro, eu vou ter que agora observar muito bem. E aí a gente vai aprender a observar a abertura ocular, observar a resposta verbal e observar a resposta motora. Vamos lá. Eu já sei, Jorge, que eu tenho que observar a abertura ocular se ela é espontânea. Se o paciente já chega aqui no pronto-socorro, piscando, olhando para os lados, é sinal que a abertura ocular dele é espontânea. Então já dou o máximo para ele dentro daquela escala. Lembra, o máximo aqui de cima é 4, na boca é 5, no corpo é 6. Então o paciente ganha 4 quando tem uma abertura espontânea. Já quando aquele paciente ele chega aqui, aqui desacordado. E aí você, peraí, ele está desacordado porque ele está em coma ou realmente só está com muita dor ou o TCL foi muito estressante, ele não está querendo abrir o olho? Eu vou testar. Vou chegar e vou dizer assim, seu João, perguntei seu João e ele fez isso aqui, é sinal que ele respondeu ao meu estímulo de voz. E aí, eu dou uma resposta, eu dou um score de 3 para ele na abertura ocular. E aí, digamos que chegou o paciente aqui, com o olho fechado, eu disse, seu João, ele não responde. Aí eu tenho que fazer um estímulo sensitivo mais intenso para realmente ver se aquele paciente não vai responder. E aí, você vai aplicar um estímulo de dor nesse paciente. Só que aqui a gente tem um porém. Essa escala, ela sofreu uma alteração e até uma coisa muito mais lógica, que não é papel do médico causar um estímulo de dor no paciente. Você não vai causar dor ao paciente. As manobras que são feitas mais profundas, assim, mais estimulativas, para testar se esse paciente vai responder, não são manobras que causam dor, elas causam pressão nesse paciente, causam incômodo, a gente pode dizer assim. Então percebam, qual é a manobra que eu testo para ver se ele responde? Eu vou tentar o máximo agora. Você vai pegar os seus 2 dedos aqui, polegar e indicador, você vai chegar no trapézio dele e vai apertar, Pá! Quando eu apertei, vocês sabem como isso dói. Não dói, mas causa um incômodo muito grande. Vocês sabem do incômodo que isso causa. Você fez isso, o paciente não respondeu, tenta fazer outro estímulo. Você chega aqui, na parte supraorbital dele, e faz um estímulo pressórico, que também causa incômodo assim considerável. Fez, não deu certo, esse paciente não está respondendo, ou tá?
Respondeu, Jorge. Então, se ele respondeu, ele vai ter uma pontuação 2 aqui no score. Agora, se ele não responder nem com o estímulo mais forte, o estímulo pressórico, então eu quero que vocês risquem aqui a dor e coloquem estímulo de pressão, esse paciente ele vai ter uma resposta 1, caso não responda nem a isso. Ah, Jorge, ficou claro. Eu já vou agora para a resposta verbal esperando o seguinte. O máximo agora, como eu desci, é 5, não é isso? Na resposta verbal, e o mínimo é 1. Quando é que ele vai ser 5, Jorge? 5 é quando esse paciente ele tiver com a resposta verbal totalmente orientada. Então você vai fazer perguntas direcionadas e ver se ele responde bem essas perguntas. Quais são as perguntas? Seu João, onde é que o senhor está? Estou no hospital. Pronto, tá ótimo. Ele entende o que está acontecendo. Seu João, tem gente que pergunta qual o dia. Meu amigo, se você perguntar o dia a vocês, o dia a mim, às vezes eu nem sei. Então é melhor perguntar um período de tempo, uma localização temporal mais espaçada, tipo o mês ou até o ano. Então você pergunta, seu João, qual é o mês que a gente está agora? Aí ele respondeu, estamos em abril. Até eu me confundo. Abril agora. Pronto, então tá tudo ok. E aí você faz essas perguntas. Respondeu direitinho, é sinal que ele está orientado. Então ele ganha o máximo na escala de Glasgow, que é 5, tá certo? Na resposta verbal. E aí perceba, galera. Aí aqui, ó, perceba que todo momento eu tô falando. Antes esse nome do ele foi trocado por pressão. Aqui na resposta verbal, mais recentemente ocorreu outra atualização, que é não usar mais o termo confusa e o termo palavras inapropriadas. O que diabo é confuso, o que diabo é palavra inapropriada? Eu, como médico, não fica claro para mim. Basicamente, quando o paciente, ó, ele responder uma frase, mas uma frase que está totalmente nada a ver com a sua pergunta, como por exemplo, seu João, qual mês a gente está agora? Ele vai dizer, tipo assim, hospital. Tô no hospital. Ou então, tava vindo de carro. Não tem nada a ver com a pergunta que você fez. Ele formou uma frase muito bem, tá certo? Formou uma frase muito bem, mas não foi a resposta correta. Aí disseram, não, então ele tá confuso. Que diabo de confuso? Você pode riscar aqui e colocar assim, ó, frases que não respondem à pergunta principal. Ou frases sem sentido. Coloca aqui, frases sem sentido. Então, se o paciente responder uma frase sem sentido, é sinal que ele ganha uma escala aqui de 4. E já o que diabo é palavras inapropriadas. Não é o paciente sair esculhambando. Às vezes acontece, esculhambar o médico, a equipe. Mas é o paciente, ele não conseguir montar uma frase como um todo. Então ele vai soltar só palavras soltas. São palavras que são inapropriadas ali, ó, para a pergunta que você fez. Então você vai perguntar qual mês a gente tá, por exemplo, e o paciente ele vai dizer carro, ou então ele não vai conseguir dizer uma palavra completa. Se você perguntar, por exemplo, assim, seu João, o senhor tá bem? Aí esperado que ele responda assim, não, não estou bem. Aí ele vai só responder assim, bem. Ou então, tô. Tá entendendo? É uma palavra solta, ele não consegue formar uma frase como um todo. Ah, George, então, quando ele não consegue formar uma frase como um todo, eu chego na minha escala 3 aqui, né? Da resposta verbal. Isso. E quando você perguntar uma coisa pro paciente, ele não conseguir nem dizer uma palavra solta, ele só conseguir gemer, então ele vai fazer assim, seu João, o que é que tá acontecendo? Ele vai dizer, Ele não vai conseguir falar. Se ele não consegue falar, só realmente dizer palavras que não tem sentido, só sons mesmo, ele vai ganhar um score de 2 aqui. E se você chamar por ele não responder de jeito nenhum, não abrir a boca de jeito nenhum, ele vai ganhar uma pontuação mínima de 1 dentro da resposta verbal. Então, se lá em cima era 4, a resposta verbal agora foi 5, a resposta motora ela vai ser 6, concorda? E aí o que acontece? Como é que eu vejo a resposta motora? Primeiro você vai ver que se esse paciente ele obedece a um comando, como por exemplo, você vai chegar e vai dizer, seu João, aperte aqui minha mão. Se ele apertar, ele obedeceu o seu comando. Seu João, coloque sua língua aí para fora. Ele vai e coloca. Até, galera, muitas vezes vocês vão ver que isso na prática é muito rápido. Se você pergunta, seu João, qual é o seu nome? E ele responde, ele está seguindo, a resposta motora da boca dele está acabando condizendo com o que você está pedindo. Então você mata de uma lapada, às vezes, resposta verbal e resposta motora. Mas isso ocorre em um estágio mais avançado, quando você tem contato com as coisas, sabe? Mas aí, ó, se você pediu e ele fez o comando que você pediu, ele ganha 6, que é o máximo dentro da resposta motora naquela escadinha que a gente viu. E aí, digamos, se você pediu para ele fazer uma coisa e ele não fez, aí você tem que tentar especificar e sensibilizar esse estímulo. Então você, ó, de novo colocaram aqui, dor. Você não vai fazer o estímulo de dor, você vai fazer o estímulo pressórico. Se você fizer o estímulo pressórico, por exemplo, aqui no trapézio dele, e ele pegar e fizer assim, ó, na sua mão, ó, para tentar tirar a sua mão porque tá doendo, tá fazendo uma pressão ali aquele nível, isso é sinal do seguinte, que ele localizou o canto onde tá a dor. Então ele quer retirar dali o que tá causando a dor, tá entendendo? Então beleza. Quando ele fizer isso, ele localiza a dor.
Aí o que acontece? Ele ganhou uma pontuação de 5. E já o que é movimento de retirada? É quando você faz o estímulo pressórico, ele eleva, por exemplo, o braço, mas ele não chega aqui ao nível da sua clavícula, por exemplo. Então, se ele não chega a esse nível, ele só conseguiu retirar. Ele fez um movimento de retirada, mas não conseguiu completar o movimento. E aí ele ganha aqui, ó, uma pontuação de 4. Quando você vê que o paciente, você não precisa nem mais fazer estímulo nele, mas quando o paciente ele chegar numa postura de flexão anormal, ele vai chegar desse jeito, ó. Ou ele chegar numa postura de extensão anormal, ele vai chegar desse jeito, a gente vai debater essas fotos de um paciente com postura de flexão anormal e extensão anormal no grupo, e por que isso ocorre na prática, a gente vai debater lá. Quando ele chegar com uma flexão anormal, uma postura que antigamente também está entrando em desuso, era chamada de postura decorticada, ele vai ganhar uma pontuação de 2. Enquanto que quando esse paciente ele tiver com uma postura descerebrada, que é quando ele tem uma extensão anormal, ele vai ganhar uma pontuação de 1. E aí eu faço essa soma e agora eu pontuo. Em todo esse momento eu estava observando, na segunda etapa. Agora eu vou e pontuo para ver como isso ocorre. Tá certo? Ah, Jorge, ficou muito, muito fácil para mim. E aí, mas, Jorge, o que o povo fala muito em relação a eu ver a análise pupilar, por exemplo? Isso é mais uma atualização que ocorre e o povo diz assim, a nova escala de Coma de Glasgow. Não é uma nova escala de Coma de Glasgow. É só um plus que está sendo dado de uma coisa que já era feita antes. E que, na minha opinião, na opinião da maioria das pessoas, tanto que essa escala nova, ela nem é aplicada na prática, é que isso gera muito mais confusão do que auxilia. Porque o que acontece? Quando você pegava um paciente, galera, no trauma, que chegava na sua emergência, lá naquele ABCDE, no D, onde você vê justamente a escala de Coma de Glasgow dele, quando você terminava de fazer a escala, você chegava e fazia assim, ó, agora eu vou ver a resposta pupilar. Você abriu o olho e via como é que estava a pupila dele. Aí você via, se a pupila ela estava anormal, isso é mais um tópico que diz, poxa vida, esse paciente está mais grave, eu tenho que ter cuidado. Não precisa eu botar a resposta pupilar dentro de uma escala que já é meio complicada para mim, entendeu? Então a gente via, se a pupila estava, por exemplo, ó, dilatada, midriática, é um sinal que esse paciente está ruim. É mais uma coisa que eu uno a escala de Coma de Glasgow para dizer que ele está grave. Se ela estava contraída, miótica, ou se ela estava anisocórica, onde uma fica miótica e a outra fica dilatada, midriática, esse paciente ele era mais um sinal que dava gravidade para mim. Só que o que é que fizeram? Vamos pegar esses sinais de pupila e vamos fazer o seguinte. Quando o paciente tiver a pupila normal, ela vai dar 0. Então, pensa comigo. Se a pupila denota mais gravidade, e o quanto o Glasgow mais grave ele é mais baixo possível, mais próximo de 3, então nós vamos fazer uma escala que diminua do Glasgow normal, quando eu analiso a pupila. Então, por exemplo, se o paciente ele tem as duas pupilas normais, a resposta pupilar dele é 0, não é -1 nem -2, então é 0. Então, se eu subtraio, por exemplo, eu vi que o Glasgow daquele paciente, quando eu vi resposta verbal, resposta motora e resposta ocular, eu vi que era 12, e a pupila dele está normal, continua sendo 12. Agora, quando eu venho e vejo que tem uma das pupilas midriáticas ou contraídas, mióticas, só uma das duas, eu digo que ele está grave, está mais grave ainda. Aí fizeram o quê? Ah, vamos dizer que é -1. Agora, daquele paciente que era 12, a gente vai subtrair 1 e agora ele vai virar 11. E quando for o problema nas duas pupilas, quando elas estiverem anisocóricas, as duas irresponsivas, eu vou dizer que é -2. Agora eu vou subtrair 2. Então, aquele mesmo paciente que tinha um Glasgow 12, agora ele vai ficar com um Glasgow 10. Só que percebo que isso é muito mais para complicar a situação. Não é muito mais fácil fazer Glasgow, como os neurocirurgiões hoje em dia fazem, e depois você vê a pupila e diz, se tá ruim é sinal que ele tá grave. Se tá boa é sinal que ele deixa de ser grave? Não deixa de ser grave, porque o Glasgow disse que ele já estava grave, por exemplo. Só que isso denota que não é mais um sinal que eu tenho que ter uma preocupação maior. Isso ficou claro para vocês? E aí vocês atendem porque LK pode pedir na prova, justamente dizendo a escala de Glasgow P, que a gente chama, que é ECGP, tá certo? No português, né? Em inglês muda. Mas se eu botar lá, segundo a escala ECGP, aí vocês vão e fazem essa análise, lembrando de subtrair isso depois.